horas e 3 minutos, aliás, 6 horas e 6 minutos agora. Boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara. Está no ar o Câmara Informa, trazendo as informações do Legislativo da nossa cidade a partir de agora. Então, lembrando que daqui a pouco, a partir das 6h30, nós temos a sessão ordinária desta quarta-feira. Olha, uma informação importante para você, já no início do programa, está aberto o processo seletivo para a contratação de ACTs para o Hospital Ruth Cardoso. CTs são aqueles cargos admitidos em caráter temporário. Aqui serão ofertadas 20 vagas para os cargos com nível médio, fundamental e superior. A remuneração varia entre R$ 1.073 e R$ 2.907, com diferentes cargas horárias. A prova será realizada no dia 15 de novembro. Mais informações sobre o edital você confere no site www.balneariocamboriú.sc.gov.br ou também no site aí da Sociesc, que é o www.sociesc.org.br. A Sociesc, que é a entidade que está promovendo então este concurso público para essas 20 vagas no Hospital Ruth Cardoso. Prova então no dia 15 de novembro, né? 15 de novembro que é feriado, nós teremos então a prova para estes cargos. Os valores bons, né? R$ 1.073 até R$ 2.907, vagas aí para nível médio, fundamental e também superior. Bom, nós agora vamos conversar com a Ellen, que está no plenário e vai nos trazer a pauta da sessão desta quarta-feira. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ariel. É isso mesmo, essa quarta-feira aí, que já foi tão falada, né? Uma quarta-feira chuvosa. E você acompanha agora na tela os projetos que vão estar na pauta de logo mais. Projeto de Lei 98 de 2012 dispõe sobre a regulamentação do serviço público de transporte individual de passageiros através de motocicletas de aluguel. Este projeto de autoria do vereador Claudir Maciel. Projeto de Lei 119 de 2015 revoga em seu inteiro teor uma lei de 29 de setembro de 2008 que autoriza a construção, instalação e funcionamento de obra destinada a sediar o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú, autoria do prefeito municipal Edson Renato Dias. Projeto 139 de 2015, também de autoria do prefeito, altera dispositivos da Lei Municipal de 19 de julho de 2013. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2014, de autoria da vereadora Marisa Zanoni, outorga ao senhor Alexandre da Silva Medeiros o título de cidadão honorário de Balneário Camboriú. Projeto de Lei 27 de 2014, vereador Roberto Souza Júnior é o autor. Determina que boates, danceterias, casas noturnas e afins possam disponibilizar aqueles terminais de consulta para que os clientes tenham o controle gradativo das despesas. E ainda, Ariel, o projeto de lei 95 de 2014, de autoria do vereador Leonardo Piruca. Ele dispõe sobre a atividade de descarga de concreto e argamassa, práticas tão comuns aqui na cidade, no âmbito do município, não é mesmo, Ariel? Então, são esses 6 projetos, 3 requerimentos e ainda 4 indicações que estão na pauta de logo mais. 3 projetos aí bem polêmicos, né? Que é o das casas noturnas, né, Lido? E também o projeto do Corpo de Bombeiros, que já havia passado aqui pela Câmara. Eu não sei se chegou a ser votado, mas foi retirado porque havia algum problema com o terreno e agora esse projeto então retorna aí, que é de autoria do Executivo e será votado, será discutido na noite de hoje, né? E aquele projeto também do vereador Claudir, ele das motocicletas, já foi bastante debatido no ano de 2012 e volta a ser discutido hoje, Ariel. Tá certo, então daqui a pouco nós vamos acompanhar a discussão e a votação desses projetos. Daqui a pouco ela retorna então direto do plenário, trazendo outras informações para a gente aqui ao vivo no Câmara Informa. E inicia amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, a Feira do Livro de Balneário Camboriú, que segue até o dia 15, na Praça Higino Pio, no centro, né? A Praça Higino Pio, que fica bem ali perto do Shopping Atlântico. São mais de 100 horas de programação, que inclui lançamento de livros, contação de histórias, palestras, debates, bate-papo e sessões de autógrafos. As atividades acontecem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite e aos sábados e domingos, das 10 às 6 horas
da tarde, a Feira do Livro, que é uma organização da Fundação Cultural de Balneário Camboriú. E na próxima terça-feira a gente vai conversar com o Anderson Beluso, que é o superintendente de cultura aqui de Balneário Camboriú, para a gente falar dos detalhes da Feira do Livro, né, de toda a programação, tudo está sendo preparado então para a Feira do Livro, que começa amanhã às 9 horas da manhã. Rápido intervalo e na sequência a gente retorna ao vivo com Câmara em Forma. Voltamos já já. Imagens agora para você que nos acompanha da Avenida do Estado, né? Avenida do Estado bem próximo ali ao túnel principal de entrada aqui de Balneário Camboriú. 6 horas e 15 minutos, voltamos já já. Quero justiça em nome do meu filho. Ele me abandonou e fiquei sem nada. Só quero o que é justo, nada mais. A sua voz deve ser ouvida e seus direitos respeitados. Se você teve seu direito violado, procure um advogado. Advogado, a voz do cidadão. Acesse o site vozdociladão.org.br. Fica esperta, dá ré, liga o pisca-alerta. Esse motora não funciona não, na hora da ação, misturou bebida e direção. Esse carnaval não pode ser o último, se beber, não dirija. Pegou carona, fez muito bem. E 20 minutos, estamos de volta com Câmara em Forma, aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Olha, Balneário Camboriú realiza ações de combate à dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, devido ao grande volume de chuva registrado na região nos últimos meses, unido ao calor típico dessa estação, vão ser realizadas ações para combater o mosquito Aedes aegypti, o causador da dengue, né? E para isso, os agentes do programa de endemias fiscalizam as armadilhas instaladas nos bairros e monitoramento de denúncias feitas pelos moradores ao órgão. Os agentes também orientam os moradores como manter a atenção com pneus, garrafas e outros objetos, protegendo-os da chuva. O uso de repelentes e de redes de proteção também se mostram eficientes na defesa do mosquito. Vamos voltar ao plenário e conversar agora com a Ellen, falar um pouquinho sobre... conversar com o vereador Leonardo Piruca. A gente ia falar sobre o Novembro Azul, mas a gente fala na sequência, né, Ellen? Exatamente, a gente pode até começar falando aqui com o vereador um pouquinho sobre o Novembro Azul, porque ele é um dos apoiadores desse movimento. A importância de apoiar o Novembro Azul, vereador, boa noite. Boa noite, Ellen, boa noite, Ariel. Estávamos conversando ontem justamente sobre isso, né? A importância que existe hoje dentro da sociedade, principalmente da sociedade balneário-camboriense, em nós fazermos essa reflexão sobre a importância do Novembro Azul. O homem ele tem essa característica de ser pai de família, de cuidar, de querer ser o super protetor, de querer resolver todos os problemas e às vezes acaba deixando de lado a sua saúde. E isso é um problema muito sério quando nós vemos números assustadores, principalmente na questão do câncer de próstata, tem findado a vida de muitos e muitos homens do nosso país. E a gente precisa fazer esse debate, precisa dizer e mostrar para a sociedade que o que mata não é só o câncer, o que mata é o preconceito que os homens têm de hoje fazer os exames que são pertinentes principalmente ao câncer de próstata, que é hoje o câncer que mais mata homens, né? Um câncer exclusivo quase que ao sexo masculino. Então é importante fazer esse debate. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem um papel muito importante nisso, pois tem feito diversos debates acerca desse assunto. Nós vamos estudar também a possibilidade de fazer uma audiência pública acerca do tema nesse ano, justamente porque nós precisamos também dar atenção ao Novembro Azul, né?
Com o passar do tempo, o Outubro Rosa, que também é um movimento que a gente apoia, a gente acredita, tem criado corpo, tem criado forma. Existem uma série de entidades hoje do terceiro setor que se dedicam ao câncer de mama, e nós temos que começar a fazer essa reflexão, porque quem sabe se tiverem entidades, se tiverem movimentos, se tiverem campanhas pesadas, nós venhamos a avançar quanto ao tratamento, contra o combate, né, e a prevenção do câncer de próstata. Ok. Algum comentário sobre o movimento, Ariel? Com certeza, super importante, né? Os homens que são mais difíceis de procurar médico, né? Mulher geralmente sente uma dor, já procura o médico rapidinho, mas o homem ele tenta ser forte, né? Não quer procurar o médico e às vezes a prevenção, você ir cedo, assim como o câncer de mama também, previne a doença, né? Em 90% dos casos a solução, então com certeza super importante que as pessoas procurem o médico quando sentirem que alguma coisa não está dentro da normalidade. É verdade. Com certeza. E está na pauta de hoje também um projeto do vereador que já foi bastante discutido e divulgado aqui na TV Câmara, né? Sobre a questão da argamassa ali, do cimento. O que seria exatamente esse projeto, vereador? Topa os bueiros tudo da cidade, né? Ele traz um problema grande aqui, principalmente nesses dias de chuva. Principalmente nesses dias de chuva, né, Ariel? A gente vê as galerias pluviais ali, muitas vezes entupidas. Tudo entupida. E um dos motivos poderia ser esse, né, vereador? Exatamente, não é poderia. A gente conseguiu fazer uma série de visitas em loco, né, e conseguimos verificar que em muitas, assim, 90% das bocas de lobo que estão obstruídas na cidade hoje, elas estão obstruídas justamente por causa disso. Infelizmente não existe uma regulamentação que proíba que a boca do caminhão bitoneira seja limpa em via pública. E isso faz o quê? As pessoas, às vezes, por até certa ignorância, os funcionários acabam lavando ao final, ao final do descarregamento do concreto, eles fazem a limpeza do caminhão, da boca do caminhão bitoneira, e aquilo ali vira um líquido. E as pessoas não têm noção de qual é qual é o nocivo daquele líquido quando cai na galeria. Porque ele sai, ele está líquido, ele vai para dentro da boca de lobo. E lá na boca de lobo ele volta, com o passar do tempo, ao estado original dele, que é o estado sólido, e acaba obstruindo. Nós temos imagens de bocas de lobo da nossa cidade que estão completamente obstruídas, e não estão obstruídas simplesmente por areia, que é assim, vai lá o hidrojato, limpa e está tudo certo. Não, é uma matéria mais solidificada, que é originária justamente da lavagem dos caminhões bitoneira. Isso que a gente quer proibir com essa legislação. Infelizmente nós temos uma dificuldade em estar fazendo essa proibição no nosso município, porque a maioria das construções em Balneário Camboriú não utiliza empresas de concreteiras da nossa cidade. Isso torna ainda mais difícil a fiscalização, porque se nós tivéssemos só empresas do município trabalhando, nós poderíamos fazer a fiscalização da empresa através da cassação do alvará, através de multas municipais, mas quando a gente vê que a maioria das empresas são de fora, a gente cria uma dificuldade ainda maior de fazer essa fiscalização. E a nossa proposta é fazer a política inversa. Ao invés de punir a empresa do concreto, nós estamos trazendo também para o leque de punições as pessoas que contratam o caminhão bitoneira, fazendo com que cada um das pessoas que contratam, um morador que está construindo a sua casa ou a construtora que está utilizando o serviço da concreteira, se transforme num fiscalizador, proibindo e fiscalizando para que eles não façam esse tipo de situação, criando um novo momento da cidade, um momento onde nós não vamos mais ter esse problema com as bocas de lobos entupidas por causa desse tipo de situação. Ok, bem explicado. Ariel? Tá certo, então, obrigado, vereador Leonardo Piruca. Daqui a pouco ele retorna, então, trazendo outras informações do plenário. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira. Na quinta-feira, o tempo continua fechado, com chuva durante todo o dia e a noite. As temperaturas não mudam e continuam entre 17 e 21 graus. Na sexta-feira, mesmo tímido, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e a chuva dá uma trégua. No final de semana, a previsão de sol em todo o litoral. As temperaturas sobem e devem atingir os 23, com mínima de 17 graus. Tá, então a previsão do tempo, né? A chuva continua nesta quinta-feira. Esperamos aí então que o tempo melhore a partir
de sexta, sábado e domingo já tenhamos aqui sol no nosso litoral. Vamos conversar agora com a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, porque hoje nós tivemos mais um encontro da RIA, né, Ellen? Explica pra gente aí o que é Exatamente. a RIA, para quem ainda não está por dentro, que é essa rede que está sendo coordenada e proposta pela vereadora Marisa, que reúne várias entidades aqui da nossa cidade. E a pergunta primeira é, quem veio participar dessa reunião hoje? Boa noite, vereadora. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ariel, as pessoas que nos acompanham. Hoje foi o 6º encontro, né, de debate sobre inclusão na perspectiva de todas as entidades. Hoje quem veio, Ellen? Hoje a Secretaria de Educação Especial de Estado, porque nós temos um serviço muito vinculado às entidades que já fizeram suas apresentações, como por exemplo a APAI, o Amor para Down, a AFADEF tem convênios com a Secretaria de Estado e a Secretaria de Estado tem um departamento específico de serviços de inclusão, serviço de atendimento educacional especializado. Então hoje trabalhamos um pouco com os números que aqui em Balneário Camboriú, nas escolas estaduais, nós temos de alunos com deficiência. Então, nas 6 escolas, nós temos 40 alunos com deficiência. Temos um setor especializado no Colégio João Goulart, na Rua 1500, só de atendimento à pessoa com deficiência visual e toda a orientação de mobilidade. E foi uma tarde, de novo, de repensar as ações, então, entre a Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Educação, que estava aqui, a FADEF, Amor para Down, AMA. E tivemos também a representação hoje diferenciada de professores que trabalham no atendimento educacional especializado no estado, da escola do João Goulart, do Maria da Glória e do Laureano Pacheco. Ok. E respondendo a tua pergunta, né, Ariel, esses grupos todos, então, compõem essa rede de inclusão ativa. É uma rede bem forte que tem tudo para a cada vez mais avançar e reunir outras pessoas com o mesmo ideal. Com certeza. Vereadora Marisa, o Plano Municipal de Educação foi protocolado, tem informação? Sim, ele foi protocolado, Ariel, e lamentavelmente a gente tem um substitutivo do prefeito municipal para fazer a retirada das 3 palavras que geraram toda a polêmica. Ou seja, o prefeito desautoriza todo o trabalho que foi feito da Conferência Municipal, todo o trabalho pelos professores, para alterar 3 palavras, substitui o Plano Municipal de Educação. Lamento e ainda faço mais uma observação. O projeto que veio aqui, o anexo veio incompleto. Além de que eu entendo que são equívocos, eles esqueceram, no meu entendimento, de incluir todo o diagnóstico que foi feito num longo trabalho pela Secretaria de Educação e todas as entidades da rede municipal, privada, pública, particular. Acho que houve um esquecimento, já alertei a Secretaria de Educação desse equívoco, mas estamos aí. Hoje também aproveitamos na RIA para discutir inclusão. As crianças de Balneário Camboriú, que serviços têm de inclusão e o que o plano municipal pode ainda ser incorporado, que outras emendas podem ser incorporadas para assegurar, por exemplo, um 2º professor, como é o serviço que a gente viu do Estado, que tem dado muito certo, o 2º professor trabalhando no desenvolvimento da aprendizagem da criança e não apenas o cuidador, como a gente tem em Balneário Camboriú. E para quem não acompanhou ao certo, né, essas 3 palavras seriam gênero, diversidade e sexualidade. Então essas palavras não constam mais no plano. Agora elas foram retiradas das principais metas, especialmente quando a gente trata da organização dos espaços, dos contextos que respeitem as questões de gênero, de diversidade étnica, racial, sociocultural, o que vem na contramão de todo um debate que nós fizemos ontem à noite mesmo na Câmara. Se fez um debate sobre segurança. Os índices de violência que a gente tem instituído, eles começam nos processos de discriminação muitas vezes. Então hoje você vê homossexuais sendo agredidos, negros sendo agredidos. Por que motivo? Pelo simples fato de não serem héteros ou pelo simples fato da cor. E retirar isso do plano na minha opinião, não respeitar a diversidade humana e a complexidade humana que se institui na nossa cidade. É negar a realidade e, sobretudo, incentivar o preconceito e a discriminação.
Ariel, com você aí no estúdio. O que dizer? Falar o quê, né? Vamos encerrar o Câmara Informa por aqui hoje. A vereadora Marisa falou a discussão antes da segurança pública. Queremos lembrar que na próxima segunda-feira teremos aqui uma audiência pública às 7 da noite para discutir este assunto, segurança pública na nossa cidade, inclusive o efetivo da Polícia Militar, né? O coronel da Polícia Militar deve participar dessa audiência pública, acho que até motivada pela questão do homicídio que nós tivemos, né? Aquele crime bárbaro que foi cometido no bairro da Barra no sábado passado contra o motorista da prefeitura, né? O Folha. Tá certo? Então, obrigado, vereadora Marisa, obrigado, Ellen. Boa noite para voltamos você. na próxima terça-feira, a partir das 6 da tarde, com o Câmara Informa. Outras informações do Jornal da Câmara, segunda-feira, às 7 da noite. Na sequência, você fica com a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. Boa noite, tchau, tchau. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos dar início à reunião ordinária dia 4 de novembro de 2015. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presença em plenário. Vereador Azinil Medeiros, ausente. Vereador Claudio Maciel, presente. Vereador Eduardo Torto, presente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Elton Garcia, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Marcelo Achute, ausente. Vereadora Marisa, presente. Vereador Moacir Schmidt, presente. Vereador Nilson, presente. Vereador Orlando Angiolete, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto, ausente. Havendo o número legal no termo da lei orgânica do município, nosso regimento interno declara aberta a presente reunião ordinária às 18 horas e 55 minutos. Convido o vereador Pedro Francês para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna porque sua misericórdia dura para sempre. Diga a Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Diga à casa de Araão, a sua misericórdia dura para sempre. Digam os que eu teme o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o vereador secretário para fazer a leitura da ata da 25ª reunião ordinária do segundo período da sessão legislativa 2015. Muito bem, obrigado. Ata da 25ª reunião ordinária referente ao segundo período da sessão legislativa 2015, 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Nilson Probst. Ao terceiro dia do mês de novembro do ano 2015, no plenário, o vereador Walter Ericito, Avenida das Flores, 675, Nessa, realizou-se a presente reunião ordinária. Comparecer a senhora vereadora e todos os senhores vereadores, sem nenhuma ausência. O senhor presidente em exercício, o vereador Pedro Francês, declarou aberta a reunião às 18 horas e 48 minutos. O vereador Claudir fez a leitura de um trecho da Bíblia. A ata da 24ª reunião ordinária foi lida pelo vereador secretário em exercício, Orlando Angiolete. Discutiu a ata o vereador Angiolete, que solicitou a retificação, sugerindo que constasse a seguinte informação, abre aspas, o senhor presidente declarou encerrada a primeira discussão dos projetos.
A retificação foi aceita pelo plenário e a ata considerada aprovada. Dando continuidade, o senhor secretário fez a leitura do expediente recebido da pauta da presente reunião. Ato contínuo. Assumir a presidência do trabalho do vereador Nilson, e nesse momento, atendendo o requerimento 417, vereador Claudir, da senhora vereadora e senhores vereadores, fizeram a entrega de moção de congratulações da senhora Alexandra Gonzalez, pelos serviços prestados à comunidade ao Jornal Expresso de Camboriú e região, pelos 18 anos do veículo. Em seguida, atendendo o requerimento 419-21 do vereador Pedro, foram entregues moções de congratulações. Para a realização do grande expediente, ocupou a tribuna o vereador Marcelo. Nesse momento, assumiu a presidência do vereador Pedro e a secretaria o vereador Leonardo. Também ocuparam a tribuna os vereadores Roberto e Marisa. Ato contínuo. Reassumiu a presidência da mesa do vereador Nilson. Em seguida, ocupou a tribuna o vereador Claudir, que concedeu a parte ao vereador Nilson. Por último, ocupou a tribuna o vereador Leonardo. Encerrado o grande expediente pela ordem, falou o vereador Pedro, que solicitou a continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental. Ordem do dia. 1. Projeto de Lei Ordinária 109/2014. Em primeira discussão, debater o projeto do vereador Marcelo, Roberto e Marisa, concedeu a parte do vereador Marcelo. 2. Projeto de Resolução Substitutivo 022/2013. Discutir o projeto a vereadora Marisa e o vereador Marcelo. E o vereador Nilson. Pela ordem, falou o vereador Marcelo. Encerrada a discussão, o projeto foi colocado em votação única, sendo aprovado por 12 votos favoráveis. 3. Projeto de Lei Ordinária 042/2014. Em conjunto com o 103 de 2015, pela ordem, falados o vereador Moacir, Pedro, Orlando e Marcelo, que requereu vista do projeto. Colocado pedido de vista em discussão, não houve manifestação. Colocado pedido de vista em votação, foi mesmo aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de Lei Ordinária 050/2015, pela ordem, o vereador Marcelo requereu vista, o que foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 062/2015, pela ordem, o vereador Eduardo requereu o arquivamento da proposição, o requerimento foi deferido pelo presidente. Requerimento 500 foi aprovado por unanimidade dos presentes, e pela ordem falou o vereador Marcelo Achute. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a senhora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 4 de novembro de 2015, no horário regimental. Ele declarou encerrada a reunião às 20h35. Mandou lavrar a presente ata, que após lida submetida ao plenário, será assinada pelo presidente e os demais membros da mesa. A ata está em discussão. Não havendo pedido de retificação ou impugnação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido da pauta da presente reunião. Correspondências recebidas do Poder Executivo do expediente 1466/2015, caminhando o projeto de lei de autorização de abertura de crédito, e 1468, com a receita e a despesa para o município de Balneário Camboriú para o exercício 2016. Correspondência recebida de diversos. Expediente 1448/2015 e 1467/2015, encaminhando solicitações.
Expediente 1469, do vereador Orlando Angioletti, encaminhando protocolo de projeto de lei. Pauta para a reunião no dia 4 de novembro. Projeto de lei para conhecimento. 098 de 2012, do vereador Claudir. 119 de 2015, do Poder Executivo. 139 do Poder Executivo. Projetos para votação. Projeto de Decreto Legislativo 002, da vereadora Marisa, de 14, 027 de 14, do vereador Roberto, e 095, do vereador Leonardo. Requerimentos a serem votados, 0518 de 2015, do vereador Orlando Angioletti. Encaminhados pela presidência, 519 e 520, do vereador Moacir. Indicações 1025 a 1027, do vereador Roberto, 1028, da vereadora Marisa. Deu, presidente. Gostasse da balinha envenenada que te deu ontem? Senhora vereadora, senhores vereadores, conforme entendimento dos vereadores, não teremos então o tema livre. Vai ter? Não, o Marcelo tem que falar. Quer falar? Quer falar? Eu chamo aqui, né? O Orlando perguntou, tudo certo para não ter entendimento? Daí eu perguntei. Vai falar ou não vai? Ok, em virtude da fala do requerimento do vereador Marcelo Achute, faremos o sorteio para o tema livre. Chamo o vereador Medeiros para fazer o sorteio. Chamo para fazer uso da palavra vereador Eduardo. Declina, vereadora Marisa. Declina, vereador Peruca. Declina, vereador Elton. Declina, vereador Nilson. Declina, vereador Claudir. Declina, vereador Orlando. Declina, vereador Pedro. Declina, vereador Roberto. Ausente, vereador Marcelo Achute. Pronto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar o nosso secretário de articulação, seu Corman, Pedrão. Senhor presidente, o que me traz à tribuna na noite de hoje, vou dizer aos senhores que foi vendo a nossa pauta e pude ver uma indicação do vereador Moacir Schmidt, na qual solicitou ao deputado Leonel Pavan uma emenda em relação
para que consiga uma emenda para recursos para o Hospital Ruth Cardoso. Primeiro, quero parabenizar o vereador Moacir Schmidt e trazer a discussão a essa casa, que se chega-se agora é o período de fazer emendas parlamentares para que os municípios consigam receber seu recurso. Por quê? Ano que vem é um ano eleitoral, nós temos a vedação do ano eleitoral, temos pouco tempo, e, com certeza, a indicação que Vossa Excelência fez vem no momento certo. Pedimos, e acredito que todos os parlamentares tenham uma ligação com os deputados estaduais, para que briguem, sim, para a liberação de emendas para Balneário Camboriú. Não só no custeio do Hospital Ruth Cardoso, como emendas em relação a equipamentos para segurança, monitoramento, Vossa Excelência pediu, e Balneário Camboriú hoje conta com a representação de 2 deputados estaduais e 1 deputado federal. Então, nada mais justo do que quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que estou à disposição de ajudar até a elaboração de projetos, para a liberação de emendas, porque acredito que a desculpa vai ser, não de Vossa Excelência, de alguns que não apresentaram por falta de projeto. Nós estamos à disposição, a emenda do governo do Estado é ampla, esse ano nós vimos, mas principalmente em relação a custeio e compras de equipamentos, em relação ao governo federal. Da mesma forma, eu estava lendo a revista Veja, entre tantos casos de corrupção, nós estamos vendo também a questão das liberações das emendas parlamentares, mesmo com o corte que o governo federal vai ter, mas está sendo já liberado, principalmente para custeio e para custeio e para compra de equipamento da mesma forma, é uma liberação rápida por parte de emendas parlamentares. Então, fazer um apelo para ver dos nossos representantes que tentem, tanto na esfera estadual como na esfera federal, uma liberação de recursos, principalmente para o Hospital Ruth Cardoso e para a compra de equipamentos para a segurança pública. E eu estava vendo, e hoje entendo, lendo a revista Veja, por que, vereador Orlando Giolletti, Vossa Excelência fez um requerimento que o governo federal tenta novamente criar a CPMF. 23.230 cargos, provimentos em comissão no gabinete da Presidência da República. 23.230 trabalhando no gabinete da Presidência. Não tenha dúvida disso. Tem que criar. Tem que criar mesmo a nova CPMF. Se 23.230 cargos, provimento em comissão, lotados na Presidência da República, não tenha dúvida, fonte, revista Veja. Sou um assinante. Quem é assinante da revista Veja, se a informação está correta, digo às Vossas Excelências que, com certeza, tem que mexer mesmo na alíquota do imposto de renda, tem que voltar à CPMF, porque aturar 23 mil pessoas mamando na teta do governo, olha, teta da Dilma dentro do gabinete da Presidência da República, digo aos senhores que é uma vergonha. Isso é uma vergonha, não cabe 23 mil pessoas. Me perdoa. Se as 23 mil pessoas se juntarem para trabalhar no gabinete da Presidência, olha, digo para os senhores, olha, tem que ser um gabinete do tamanho de uma cidade de porte pequeno. 23 mil, fonte da revista Veja, está nas bancas, Segundo, o último assunto que me traz da noite de hoje, vou falar novamente ao vereador Moacir, em relação às emendas parlamentares, e dizer a Vossa Excelência, que já lhe parabenizei, acho que a sua atitude é uma atitude que vem pertinente nessa época, para que nós, de fato, em relação ao custeio do hospital e a compra de equipamento, acredito que um pouco de custeio ela é um pouco mais complexa, porque para custeio, o vereador Claudir pode me ajudar, pelo menos na época que eu trabalhei no governo do Estado, para custeio tem que passar pelo Fundo Estadual de Saúde. Para compra de equipamentos, não, para reformas, não, e vou dizer para Vossa Excelência. Palavras do secretário Elcio,
Elcio, não é ex-secretário, disse que para o ano do exercício de 2015 e 2016 sequer ia vir um único centavo para custeio do Hospital Ruth Cardoso. Não é palavras minhas, o vereador Roberto conversou com ele, disse na tribuna. Então, alertar ao deputado do seu partido que tente modificar para construção, para reforma, porque senão vai ser perca de tempo. O próprio contador de história, que a formação dele é em história, né, teve a cara de pau de ocupar recentemente a RIC Record, dizer que o Hospital de Balneário Camboriú não recebe custeio porque o prefeito não quis assinar. E eu conversei com o prefeito várias vezes sobre isso, e a verdade, ela aparece. Ela custa, mas ela aparece. Isso que me fortalece às vezes. Tem me fortalecido. A verdade aparece. Apareceu o documento, assinado quando o secretário regional era o Gadotti. Mentiroso. Mentiroso. Ele é um mentiroso, ele falta com a verdade. Nada contra os gaúchos, sou neto, meu avô é gaúcho, mas papudo, mentiroso. Falta com a verdade. Falando do ex-governador, gaúcho, respeito, meu avô gaúcho, quando disse que o prefeito Periquito não quis assinar e se negou a assinar a verba de custeio. Está lá, peguei a assinatura, vi. Não trouxe ainda, porque ele está meio falhazinha ali na data, mas pode ter certeza que vou trazer e vou tornar público. Faltou com a verdade. Mas eu entendo o secretário, é que ele não tem conhecimento, ele não conhece. Ele conhece bem asfalto, isso ele conhece. Pavimentação asfáltica, ele é o campeão. Campeão. Agora, ele não conhece saúde pública. Me desculpe, não conhece saúde pública. Perguntar para ele o que é uma secretaria plena ou semiplena, ele não conhece, eu perguntei. Não tem o conhecimento, não conhece, não sabe o tratamento. Agora, eu perguntei que recebi uma visita do Major de Lima, do Corpo de Bombeiros, Balneário Camboriú, e eu fiz uma pergunta para ele. Se nesse momento, tiver um acidente lá em Tijucas, ou em Bombinhas, o paciente vai para onde? Ah, vereador, vai para o hospital referência. Hospital referência, então vai para o Hospital Itajaí. Não. Mesmo ele não sendo referência, hoje, todo acidente de trânsito que nós temos, de Tijucas a Balneário Camboriú, vai para o Hospital Ruth Cardoso. E como é que o contador de história me diz que Balneário Camboriú não recebe ajuda de custeio porque o prefeito não quer? Isso é com todo respeito, isso é enganar a população, isso é mentir. Disse, e o Elson disse para mim, que enquanto nós estivermos fazendo críticas, não vai vir nenhum centavo. Então não vai vir, porque eu vou continuar fazendo críticas. Porque não vem. Já gastou o dinheiro. Não tem mais no orçamento do Estado. O vereador Leonardo Peruca, 2 minutos para encerrar. Só dois minutos. Só 2 minutos. Então, conversando que tem uma afinidade com o deputado Mário Marcondes, do partido do vereador Eliseu e do vereador Medeiros, solicitei a ele que fizesse um requerimento a João Paulo Cainobim, perguntando aonde está a rubrica do governo federal, consta, tem que estar, na secretaria, no fundo estadual, que está destinado ao Hospital Ruth Cardoso. Não tem. Não tem. Não tem. Já gastou. Não tem recurso. Já foi. Tchau. Não vem mais. Isso sim é enganar a população. Mas, de certo, é porque o prefeito não vai a... Eu acho que ele gastou porque o prefeito não foi
visitá-lo quando ele assumiu a Secretaria de Estado da Saúde. Só pode ser essa justificativa. Só pode ser. A nossa Secretaria Municipal de Saúde, secretários que já passaram, o doutor Marco Otílio, doutor Elcio, que era democrata, amigo pessoal aí do contador de história, foi diversas vezes a Florianópolis para nós assumirmos algumas especialidades, porque há uma demanda reprimida na nossa região. E a história sempre é a mesma. Não faz, está privilegiando a região dele, o território eleitoral dele, que é Timbó, Rodeio, Benedito Novo, Ascurra, que tem hospitais menores que uma unidade de saúde nossa, e Balneário Camboriú, infelizmente, as mínguas. E eu quero ver qual vai ser a desculpa agora. Já utilizaram o recurso e, infelizmente, o governo federal repassou e nós estamos chupando o dedo pela incompetência de um secretário que não conhece saúde pública. Muito obrigado. Encerrados os pronunciamentos do grande expediente, suspenda a reunião por 15 minutos, quando votaremos. Estamos à falta do Roberto Souza. Quando votaremos 5 minutos, quando votaremos a ordem do dia. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. A cada hora, 2 pessoas morrem vítimas de acidentes de moto no país. Mas nem todo acidente de moto acontece por acidente. Se você bebe antes de pilotar, ultrapassa onde não deve, corre feito um louco, pode ser que não dê a mínima para a sua vida. Mas tem gente que dá. Pense na sua família. Volte vivo para casa. Uma iniciativa do governo de Santa Catarina. Convido o vereador primeiro secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Todos os vereadores se encontram presentes em plenário, presidente. Havendo o número legal, dou por reaberta a presente reunião. Vamos dar início à ordem do dia. Projetos para conhecimento dos senhores vereadores. Projeto de lei 098, que dispõe sobre a regulamentação do serviço público e transporte individual de passageiros através das motocicletas de aluguel. Autor, vereador Claudir Maciel. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei aportou nessa casa foi despachado para as comissões de Justiça e Redação. Justiça e Redação. Comissão de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Comissão de Finanças e Orçamento. Todos os pareceres foram pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Claudir Maciel. Marisa Zanoni. Eu quero, inicialmente, só uma questão de trâmites mesmo, porque a gente tem na pauta o projeto de 2012 e há o protocolo também do 69 de 2015. O vereador vai pedir, ou já pediram a retirada, mas no sistema consta ainda como o de 2015 também tramitando.
2015 é sobre a mesma matéria? A mesma matéria está com o protocolo 69. Então, só essa questão, inicialmente, para a gente ver essa... Vai pedir a retirada desse? Com a palavra, vereador Claudir Maciel. Não, só para esclarecer, senhor presidente, esse projeto é da legislatura passada ainda, né? E na atual legislatura, nós tivemos uma reunião, todos os vereadores, para decidir o futuro dos projetos. O que ficou acertado? Que todos os projetos não seriam arquivados, né, porque o regimento diz que todos os projetos de uma legislatura findada eles são arquivados, depois serão reapresentados. Nós, por consenso, decidimos que os projetos seriam mantidos, sem arquivamento, e que seriam mantidos também os pareceres já emitidos, né, para que não sofressem nova avaliação. A assessoria acabou protocolando um outro projeto, né, mas equivocadamente, né, porque trata-se da mesma matéria. Eu apenas não estava na Câmara no período, mas não deixei de ser vereador, né? Então estava só licenciado, e no meu retorno da Secretaria de Estado acabou se apresentando esse projeto equivocadamente. Então o que vale é esse de 2012 mesmo. Não é de 2015, então... Não, esse já foi pedida a retirada dele. Ok, hoje. Então registre a assessoria para que o projeto que trata da mesma matéria de 2015 seja retirado definitivamente? Definitivamente. 69, 2015. Ok, então o projeto... Só, estou ainda com a palavra, okay. Senhor presidente, só para continuar. E na sequência, na questão do mérito, dizer da importância da retomada da legislação, da rediscussão do serviço prestado em Balneário Camboriú pelo mototáxi, mesmo que a gente tenha aí uma legislação federal que autoriza o serviço, reconhece o serviço, sempre é importante nós observarmos em nível do nosso município como isso vem acontecendo. Então, acredito, vereador Claudir, que é extremamente pertinente, até porque não só usuários, mas especialmente os trabalhadores, os mototaxistas, têm necessidade de uma legislação mais clara, mais ágil, para organizar o serviço. Hoje, nós sabemos que há dificuldade na emissão de alvará. Existem alguns pontos sem o alvará ainda deste ano. E por conta do entendimento que o encaminhamento não é feito individual, e a sua proposição traz aí a possibilidade das autorizações serem individuais, né, pela pessoa física, né, do trabalhador. Então, neste sentido, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de discutir a questão dos pontos, a questão do funcionamento, a questão de a quem é concedida a autorização para ser o proprietário do ponto, e que regras o proprietário do ponto tem que cumprir, que isso nem na legislação de 98 não contempla, e nem a atualização da lei pela 2324 de 2008 também ela não contempla. Então, são elementos que me parecem estruturantes de um serviço que me parece importante, fundamental no trânsito que a gente vive, ajuda na locomoção das pessoas de forma a não congestionar o trânsito, é acessível, é mais barato. No entanto, ele precisa de uma série de regulamentações que hoje faltam. Então, também a sugestão da gente retomar a própria legislação, a 2324, para ver da possibilidade da revogação, porque esta proposição trata também dos aspectos legislados já pela 2324. E só acredito aí, vereador Claudir, hoje a gente tem 10 pontos, né, na cidade, pontos que trabalham de forma bastante precárias. O cumprimento dos trabalhadores por taxas, que para um ponto você tem que pagar dia um valor, por exemplo, R$ 28,00, para outro R$ 40, para outro tem pontos cobrando R$ 40,00 dia. Então, é necessário intervir, disciplinar essas questões
E eu acredito que o projeto nos incita a essa discussão e já traz no corpo da proposição essas possibilidades de revisão e qualificação do projeto. Especialmente, aí, como dizia, né, da autorização somente a pessoas físicas e sendo a autorização por pessoa, podendo ser revogada daí a qualquer tempo, mas garantindo essa outorga à pessoa física, me parece um ponto importante, e vai agilizar, talvez, essa questão dos alvarás, que hoje não há emissão de pontos que não têm alvarás podem ser notificados pelas leis de trânsito, mas não estão com alvará por conta da falta de levar a documentação ao FUNTRAN, porque há um trâmite diferente no FUNTRAN e que tem levado alguns meses para fazer isso. Reforçando, a informação que nós temos é de que vários não têm o alvará porque a documentação está parada no trâmite. Então, quero mais uma vez cumprimentar o senhor por essa preocupação e por trazer essa temática tão importante à casa. Ok, continua a discussão do projeto. Com a palavra, o vereador Claudir Maciel. Senhor presidente, boa noite a todos. Destacar, senhor presidente, que é uma matéria que nós estamos discutindo há muito tempo já. Na verdade, o projeto é de 2012, mas nós já iniciamos a discussão a partir, acho que 2007, 2008, né? Fizemos algumas reuniões, levantamos isso na imprensa, porque o serviço que foi instituído em 1998, se não me engano, ele foi regulamentado pelo município, aí uma matéria polêmica a nível de país, que não havia uma regra, né, do Denatran a respeito desta questão, mas acabou sendo aceito por lei municipal uma permissão de funcionamento e organização para uma empresa privada, que passaria então a ter direito a cada ponto cerca de 15 motos, né, e pagaria um alvará para a prefeitura, cobraria então uma taxa e o serviço ficou funcionando assim durante todo esse tempo, né. Eu vejo que muita coisa mudou de lá para cá e hoje não é só a questão da precariedade de muitos pontos, e nós temos que encarar isso como uma realidade. O serviço de mototáxi é uma realidade do trabalhador da nossa cidade, né? Ele não compete com ônibus e não compete com táxi. Ele não compete. Por que não compete? A passagem do mototáxi pode ser até mais cara do que o ônibus, mas ele vai aonde o ônibus não vai muitas vezes, né? Nós temos muitos lugares que, mesmo bem servidos de linha de transporte, o cidadão tem que andar bastante. E com a mototáxi não, vai ficar na porta de casa, né? Com o táxi não compete por causa do preço. Há uma diferença muito grande entre o preço do táxi e o preço da mototáxi na nossa cidade. Então, é um serviço que encontrou um espaço junto a uma parte significativa da nossa sociedade, né? Hoje, o mototáxi paga, mototaxista, a vereadora Marisa falou em 28, pode chegar até 40, né? E ele tem que botar mais a gasolina, ele tem que partir aí de 40, só para o ponto, só para poder trabalhar, né? Eu acho uma distorção que lugar nenhum do mundo, né? Pelo menos em países desenvolvidos, você paga para trabalhar dessa maneira, né? Então ele tem que botar mais a gasolina e ele acaba partindo aí de 45 a 60 reais para começar. Chama-se administração um ponto de equilíbrio. É a partir dali que ele começa a ganhar o dinheiro dele, né? E pelo que se ouve, a situação está difícil. Está difícil para todo mundo. Então, mais do que um fortalecimento do serviço, eu vejo que nós também estaríamos fazendo justiça, né? A proposta, né, pelo menos o escopo dela, nós podemos melhorá-la, trazer novas ideias e sugestões, mas seria de inverter esta cadeia e, ao invés de você ter 10 pontos com 150 motos, mais ou menos,
nós temos ponto com até 20 aqui, nós teríamos então 150 autorizações, organizados em 10 pontos. Como funciona os táxis em Balneário Camboriú? Você tem ponto com 6 táxis, com 10, 12, né? Mas a licença deles é uma licença individual, né? É uma licença em que ele não precisa pagar para trabalhar, além do carro, além do combustível, da manutenção e da sua organização. Como que poderia ser feito isso? Ele pode ser feito também ou individual. Nós não tínhamos, na época que apresentei essa proposta, o fortalecimento do chamado MEI, microempreendedor individual, que nós poderíamos estar incluindo aqui. O que isso garante? Isso é uma grande conquista do nosso país, que trouxe para a formalidade milhões de brasileiros que não recolhiam, trabalhavam e não recolhiam o INSS, não tinham nenhuma garantia previdenciária em razão, por exemplo, de um acidente, de uma doença ou até mesmo da sua aposentadoria, né? Nós podemos trazer isso para cá, porque o mototaxista também não tem. Se ele sofrer um acidente, ele automaticamente é substituído sem nenhuma indenização. A cobertura que se tem é do, como é que chama, do seguro obrigatório, né? Do DPVAT, né? E fica limitado. Eu, pelo menos, conheço vários mototaxistas, né? Eu tenho 2 irmãos que são mototaxistas, né? Ainda trabalho às vezes. E já sofreram acidente também, tiveram que ficar lá 6 meses, 8 meses, sem nenhum pagamento, né? Sem nenhuma indenização, porque não recolhem, a não ser que eles o façam através de um carnê, como autônomo e tal, e aí vão estar pagando 2 vezes. Além de pagar o ponto, né, tem as despesas do trabalho, tem que fazer mais um recolhimento individual. Então, eu creio que todo mundo já ouviu isso, né? Isso é uma realidade que nós teríamos que mudar, né? Eu não vou nem entrar no mérito, por exemplo, né, que a gente sabe que as permissões originárias não estão com os permissionários até hoje. Está lá o nome da permissão, o nome de quem tem, e a gente sabe quem é que toca o ponto de mototáxi. Ou seja, foram vendidas, né, ao arrepio da lei, sem que houvesse essa possibilidade de o fazerem. Então, trago 2 questões. A possibilidade de nós fazermos justiça, valorizarmos quem realmente trabalha embaixo de sol, de chuva, vento, né, ou seja, das intempéries, quem enfrenta os desafios de um trânsito pesado, cada vez mais, e que presta o serviço para a nossa população. Nós estaríamos fazendo uma triagem também da vida de quem vai fazer isso, com todas as condições de punir aqueles que, eventualmente, transgridam a lei, como pode acontecer com um dono de quiosque, um dono de moto, de táxi ou qualquer outro permissionário ou concessionário público em Balneário Camboriú. Nós poderíamos estar fortalecendo e modernizando isso, né? Nós temos experiências, e onde eu pesquisei foi em Cuiabá, uma bem-sucedida organização cooperativada em cima desse trabalho. Porque, se nós percebemos, nós teremos aqui cerca de 150 mototaxistas, mas claro que ele não vai trabalhar 24 horas. Assim como o táxi, ele tem o bacural, ele pode ter um auxiliar também, né? Nós poderíamos estar tratando aqui da questão de cerca de 300 profissionais, né, que prestam serviço à nossa cidade. Conselho da parte ao presidente. Obrigado, vereador Claudir. Eu quero perfilar a sua ideia e penso que nós temos que trabalhar muito nesse projeto. Eu que fui secretário de Segurança, tinha um problema sério de fiscalização por parte dos mototaxistas. Nós hoje temos 150 mototaxistas credenciados, mas sabe-se que existe um número de clandestinos muito grande. Por quê? Porque não existe identificação qualquer hoje. Eles não têm uma cor padronizada. Você, por exemplo, vai a Foz do Iguaçu, as motos são laranjas, né? Então não tem como você pegar emprestado uma moto. Hoje eu vou trabalhar, fazer um bico lá e pegar uma moto emprestada e trabalhar. Hoje existe realmente esse problema sério, porque qualquer pessoa chega hoje num ponto desse, sem qualquer tipo de fiscalização
ou que ele tem que exigir um documento, eles, olha, eu vou trabalhar hoje à noite, ele pega qualquer moto, né, de qualquer pessoa e começa a trabalhar. Então, nós temos que padronizar uma cor definitiva, que qualquer pessoa veja, olha, aquele ali é um mototáxi. Então, não tem como outra moto ser incluída no serviço sem que seja aquela cor. Outra questão, entendo que cada mototaxista tem que ter um número, ou seja, número 15, né, 50, 80, ou seja, porque aí todo cidadão, ao verificar uma irregularidade com aquele mototaxista, ele vai saber, ó, o número 80 está lá cometendo uma irregularidade no trânsito, bateu num carro, fugiu, ou seja, ele é fácil de ser identificado. Ele sabe que o 80 cometeu uma infração de trânsito. Então, nós teremos que dar essas atribuições, cada mototaxista ter a sua licença própria, porque ele não vai mais hoje viver de favor como está vivendo. Hoje ele chega no ponto, tem que pagar o valor para o dono do ponto, enfim. Então, eu acredito que nós temos que nos reunirmos aí, fazer com que esse projeto ande o mais rápido possível, embora nós tenhamos que reconhecer que em Balneário Camboriú ainda, apesar disso tudo, ainda funciona muito bem. Né? A gente sabe de notícias de vários outros municípios que não funciona de maneira alguma. Mas nós temos que pegar aquilo que funciona, né, em outros municípios, trazer para cá e aprovar. Como é o caso que eu citei, caso da cor da moto em Foz do Iguaçu. Lá é um laranja totalmente diferente, então as pessoas sabem que aquilo ali é a cor da mototáxi. Então nós temos que definir aqui uma cor, uma numeração, né, uma numeração para o mototaxista, são 30 segundos aí para terminar. Então, cada mototaxista também ter um número definitivo, então você vai ter uma maior facilidade de fiscalizar todos os mototaxistas. Então, parabéns pelo projeto, eu acho que nós temos que trabalhar para, quem sabe, ainda poder aprovar esse projeto ainda esse ano. Obrigado. Só uma parte, vereador. Eu acho que no sentido que o vereador Nilson está colocando, presidente, a lei, a 2324, ela já regulamenta isso. E aí, o desafio da gente poder melhorar. Eu vou pegar aqui o inciso das obrigações, o 16, manter os condutores uniformizados com colete de identificação padrão, conforme determinado pelo Departamento de Trânsito e Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano, fornecer capacetes nas cores e modelos ditados pelo município a serem utilizados pelo condutor e pelo passageiro durante a corrida. Então, essa é uma questão prevista. Então, o que a gente precisa agora pensar, isso estava dizendo para o vereador proponente, da compilação dessa legislação, da revogação das leis anteriores, eu vejo que essa está substituindo, principalmente a 23 e 24, e aí poder determinar isso como mais eficácia e com esses elementos também que o senhor propôs. Obrigado, vereador, pela parte. Muito obrigado pela contribuição. Fico feliz com a visão do presidente também, que, como secretário de Segurança, pôde acompanhar isso. E colocou muito bem. A 23 e 24 trouxe grandes avanços. Mas como é que acontece? Hoje deu um problema, ou o mototaxista resolveu, arrumou outro emprego, foi embora, ou foi demitido. O dono do ponto substitui na hora. Ele não faz todo o processo de apresentação para ter autorização para poder trabalhar. Trabalha no mesmo dia ou no dia seguinte, porque tem muita gente esperando a vaga para trabalhar. Não é? E o que nós estamos trazendo aqui é o reconhecimento efetivo, né, de um serviço público prestado, necessário para a nossa população, em que nós teremos ali uma identidade muito clara. Pode ser através de um número bem inteligente, você pega lá, fácil identificação, puxa o número, tem toda a história da pessoa. Os taxistas de Balneário Camboriú, você verifica, são pessoas aí de 10, de 15, de 20 anos ou mais até trabalhando aqui. Pessoas que têm história na nossa cidade. Né? Temos muitos mototaxistas desse jeito. Mas, olha, não é a maioria. A maioria participa do rodízio, porque não tem uma garantia de trabalho na atual relação. O que nós estamos fazendo? Projeto em apresentação, eu pretendo ainda chamar uma reunião, né? Não tem absolutamente nada contra dono de ponto, nem os conheço, na maioria, mas podemos ter reuniões
Vamos ter reunião, eu acho que com a classe, nós poderíamos fazer isso em conjunto com a Câmara, uma audiência bacana, porque pouquíssimas empresas em Balneário Camboriú, tirando a prefeitura, teriam um volume tão grande de funcionários. Aliás, nós tivemos agora na pesquisa que saiu na Veja sobre a condição econômica e social de Balneário Camboriú, e só 0,5% das empresas de Balneário Camboriú têm acima de 100 funcionários. Só para você ter uma ideia. Está lá na pesquisa, demonstrando que a matéria que nós estamos tratando aqui é uma matéria de grande alcance. Né? Então, quero deixar bem à vontade a todos os senhores que puderem colaborar. Né? Eu sei que é uma preocupação, um sentimento de todos, e nós teremos a oportunidade de uma audiência, vamos organizar então uma audiência com a participação de todos os vereadores, mas principalmente, presidente, se a gente puder contribuir, né, na formatação dessa lei, para a gente extrair daqui o que há de melhor para esse serviço. Perfeito. Até convidar representantes que possam dar opiniões do seu dia a dia para compor a lei aqui. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Axuti. Inicialmente, quero parabenizar o vereador Claudir, trazer essa discussão, dá para ver que é antiga, e me relembro o primeiro ponto de mototáxi na nossa cidade, que foi através de uma liminar, que era o mototáxi Araguaia, Genésio. E estava relembrando toda a luta e como foi complexo aprovar nessa casa os pontos de mototáxi. Uma pressão, foi por uma questão da própria uma pressão popular, senão não teria sido criado. Agora, dizer para Vossa Excelência que sou favorável ao projeto. Acho que algumas colocações do vereador Nilson, elas já têm força de lei, tem lei até que diz que tem o número da placa da moto no capacete. Minha avó. Tem legislação que diz que tem que ter o colete. Agora, minha única preocupação é que nós não podemos vender, e eu ando plagiando, vereadora Marisa, o vereador Leonardo Peruca, uma falsa expectativa aos mototaxistas. Por quê? Nós vamos ter que abrir um processo licitatório. Nós vamos ter que abrir um processo licitatório, porque, primeiro, a forma que está errada. Está errada por quê? E vou lembrar o período, nosso secretário de Educação Governamental está lá, eu também fui secretário, eu assinei um termo de ajustamento de conduta, de elaborar o projeto, nós encaminhamos, está lá, para que os taxistas, os novos pontos de táxi, os novos, tem que ter processo licitatório. Os novos pontos de mototáxi, acredito, também. Nós temos uma legislação específica. Então, para nós não vendermos uma falsa expectativa, dizendo aos futuros, os atuais, que irão trabalhar com segurança. Não. Terão que participar de um processo licitatório, dentro de toda uma legislação que é federal, para depois, que tem uma parte de Vossa Excelência. Isso também, vereador Claudir, que o senhor que é proponente, nós temos que deixar bem claro, eu concordo com o vereador Marcelo, porque hoje nós temos aí 15 motos em 10 pontos, 150, tem que ficar bem claro a esses 150 pessoas que trabalham, mais uns 50 de maneira clandestina, que a partir disso nós teremos uma licitação e que todos terão que participar de forma igualitária. E eu vou mais longe, eu ouso que nesse mesmo projeto nós poderíamos colocar que daí não entraria em licitação, mas regulamentar nesse mesmo processo as motos de teleentrega. Por que isso? Porque hoje nós temos muitas motos, fazendo teleentrega, e quem contrata é o proprietário da empresa, Pizza X. Mas o que eles fazem nessa cidade, o que eles quebram de espelho de carro e o que eles aprontam na cidade, isso não são todos, claro, mas um percentual muito grande, eu acho que essas pessoas também já poderiam ser dentro desse projeto, dizer, olha aqui, para ter uma entrega de pizza, ele vai ter que usar a moto de tal cor,
colete de cor tal, com um número tal. Porque todos saberemos que os telepizzas usarão a cor verde. E você vai verificar que lá o cara passou de colete verde, ele é um mototaxista. Aliás, não é um mototaxista, é um entregador de pizza. E se ele estiver aprontando, a população vai dizer, olha, o entregador de pizza número 15, ocorreu um acidente lá, ele provocou, enfim. Então nós temos que verificar isso. Eu acho que nesse mesmo projeto nós poderíamos... Obrigado pela parte. Concedo uma parte ao vereador Claudir Maciel. Muito bem levantado, vereador Marcelo. Né? Sem esquecermos de dizer que toda essa situação hoje, ela também está irregular. Completamente irregular. Basta que o Ministério Público mova uma ação e ele acaba com o serviço hoje. Ela é permissionária de uma maneira muito precária. Né? Então, não há uma garantia de trabalho, né, de forma alguma, que nós traríamos aqui uma regulamentação definitiva, a criação dos pontos através do processo licitatório, né, inclusive nós falamos em permissão, mas tem que ser por concessão, que vai dar um prazo determinado, possibilitando abranger também o que o vereador Nilson coloca, que é uma realidade. Nós temos aqui centenas, eu acho, de teleentregas que agem, né, sem nenhuma orientação. Não se sabe se a pessoa não está embriagada, não está usando droga, né, se tem precedentes ou não, porque basta ele ter a habilitação, uma carteira de habilitação emitida há 10, 15 anos, e ele está trabalhando. Não passa pelo processo de atendimento que nós poderíamos fazer junto à Secretaria de Turismo, ao atendimento ao turista, qualificação, quer dizer, um negócio bem mais abrangente. Isso aí, obrigado. Não tenha dúvida, então, para ver, eu acredito, vereador, que essa discussão é muito importante, porque, como Vossa Excelência mesmo disse, hoje não tem a legislação municipal, mesmo com a autorização dos novos pontos, ele não diz que tu tens que ter um curso na Secretaria Municipal de Turismo, quanto tempo tu tem que ter de carteira de habilitação, e eu não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que esse projeto ele vai engrandecer e ele vai dar oportunidade que novos mototaxistas participem do processo licitatório. Então, acredito que esse é o objetivo, poder que vai dar a participação dos novos, como dos antigos também participarem, porque da forma que estão hoje, não há segurança sequer nem jurídica a forma que estão os pontos, muito menos correto a forma que os mototaxistas estão trabalhando. Eles estão trabalhando para os pontos. Isso é uma realidade. Né? Dizer que o serviço... Vossa Excelência foi muito feliz na sua colocação. Balneário Camboriú saiu na frente. Nós vimos várias outras cidades que têm problemas até hoje. Balneário Camboriú, mesmo com uma legislação precária, eu entendo que é precária, tá? Ela tem hoje, é um serviço que deu certo na nossa cidade. Nossa cidade hoje, eu não vejo nossa cidade sem a prestação desse serviço. E eu quero parabenizar Vossa Excelência novamente, acho que a discussão é muito importante e, vereador Leonardo Piroca, utilizando, como Vossa Excelência diz, não gerar uma falsa expectativa e está debatendo, né, com o pessoal do mototaxista, dizer que, de fato, essa nova legislação ela vai dar, sim, benefício e uma segurança jurídica, tanto não para os antigos, mas sim para os novos, porque é uma nova legislação e, com certeza, iremos estar passando recentemente também pelos táxis. Né, os táxis, por quê? Eles estão funcionando através de liminar hoje. De liminar. E vai, infelizmente, para mim, infelizmente, que é uma história, nós vimos aí, tem taxistas há muitos anos prestando serviço à nossa sociedade, e por causa de uma decisão judicial, a qualquer momento, vereador, vai ter que ser aberto um processo licitatório também. Então, acho que é uma discussão que vai passar pela essa casa, e parabenizar que a fala de todos os senhores vereadores, acredito que o intuito é regulamentar de fato essa categoria, porque de direito, não é de fato, é de direito, não é de fato ela está, mas de direito, porque infelizmente da forma que está, do meu ponto de vista, é uma forma completamente arbitrária e arcaica. O projeto continua em discussão, não havendo só... Então, fazer uma proposição ao vereador Claudir, que façamos aí, então, de maneira conjunta com todos os vereadores, um substitutivo, né, e que a gente possa protocolar o mais rápido possível
e que, de repente, aí, nos 30 dias, a gente possa estar discutindo com toda a categoria, a formatação, através de uma audiência pública. É isso que eu ia dizer, uma questão de ordem. Até que Vossa Excelência pudesse fazer, desculpas, presidente, até pudesse fazer com todos, uma questão de ordem, pedir com todos, chamar todos os motociclistas, mototaxistas, para estar discutindo, até porque eles têm uma associação agora também, né? Então, e trazendo e discutindo de fato. Então, era essa a minha postura. Então fica a proposta que se faça um substitutivo com a assinatura de todos os senhores vereadores, porque também vai dar uma força maior no projeto, e que a gente possa estar discutindo com toda a categoria a melhor forma de se normatizar, enfim, e o mais rápido possível, que eu não sei se no ano que vem é possível fazer porque é um ano eleitoral, talvez tenha um impedimento aí da questão eleitoral para o próximo ano. Então, de repente, fazermos isso de uma maneira muito rápida, protocolar esse substitutivo e fazer, quem sabe, dentro de 30 dias no máximo, uma audiência pública nesse sentido. Ok. Então, o projeto está de conhecimento de todos os senhores vereadores. Projeto 139, que altera dispositivo da Lei Municipal 3582, aliás, 119, que dispõe sobre a regulamentação do serviço público de transporte individual de passageiros. Não, esse já foi. O 119 foi o que nós tratamos agora. Pois é, o 139 que altera o... Não, 139 altera a lei, mas não é do bombeiro. Mas não tem a do bombeiro. 119? Tá errado no roteiro, é isso aqui, ó. Ah, tá errado aqui o roteiro. Projeto de lei 119, que revoga o inteiro teor da Lei Municipal 2888, de 29 de setembro de 2008, que autoriza a construção, instalação e funcionamento de obra destinada a sediar o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú, em área de terra e da outras providências. Autor, prefeito Edson Renato Dias. Solicita ao vereador secretário que faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei... Votou nessa casa, foi despachado para as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Preservação do Meio Ambiente e Turismo e Segurança Pública e Defesa do Cidadão. O projeto não possui parecer das comissões de Preservação do Meio Ambiente e Turismo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão. No restante, todos os pareceres são pela aprovação. Ok, senhores, eu só para esclarecimento dos senhores vereadores, eu estive conversando com o vereador Claudir Maciel, e que estava com o projeto, e até para que nós pudéssemos discutir essa questão, que havia uma dúvida quanto a que projeto, o que era, se era da Casan, enfim, e nós solicitamos aí que a assessoria fizesse um esclarecimento. Eu não sei se o vereador Claudir teve essa resposta. Vereador Claudir? Não? Não tive, nós conversamos com o advogado, okay. Né, não tem nenhum problema de dar o parecer, eu só queria entender ali essa revogação, porque é um terreno que foi doado em 2008, né, para o Corpo de Bombeiros, é um terreno de 1.400 metros. E o terreno pertencia à Casan, ou pertence ainda, mas como houve a municipalização do serviço de água e esgoto, né, havia uma ação também para incorporar todo o patrimônio, que era da Casan, porque foi feito com dinheiro da concessão. Né. Eu não sei se isso já se resolveu, eu vejo que um acordo do município desistindo da ação, e nós teríamos então que revogar a lei. Né. Ok, vereador, eu vou retirar o projeto, porque não existe então, como nós conversamos, senhor presidente, okay. se não há urgência, e que a assessoria... o que nós faríamos? Faríamos uma diligência. Ok, façam um esclarecimento Façamos dessa a diligência, okay. Por isso que eu não emitiria o parecer. Ok, o projeto está retirado de pauta, então.
Projeto de Lei 139, que altera dispositivo da Lei Municipal 3582, 19 de julho de 2013. Autor, prefeito Edson Nato Dias. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões permanentes. Obrigado, vereador Moacir. O projeto de lei apontou nessa casa foi despachado pelas comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Administração e Assuntos ligados ao servidor. Todos os pareceres foram pela aprovação. O projeto está em discussão, senhores vereadores. É a apresentação só. Então, exatamente só, senhor presidente, rapidamente. Eu vejo que hoje, cada vez mais, nós buscamos pessoas qualificadas e em nível superior. Em muitos dos empregos, e aqui a gente está falando de um coordenador de atendimento ao público, que eu acredito que tendo nível superior, dentro de um hospital, não é um atendimento ao público em qualquer local, um hospital, as pessoas, e o volume que a gente tem de atendimento, as inúmeras questões que o próprio vereador Marcelo Achuti traz, que o RUT vivencia, né, dos atendimentos. Então, me parece que é na contramão daquilo que se discute, da qualidade do RUT, do serviço que precisa ser prestado, da importância do acolhimento adequado, né, do sujeito que vai ser o primeiro a ter contato com o usuário do serviço. Então, aqui fica o meu registro, e já uma antecipação, que nós estamos retrocedendo. Né? E num momento em que você já tinha uma legislação que, para esse cargo, falava de formação em nível superior, aí você tem uma passagem de tempo entre a lei e o que a gente tem previsto, um número muito maior de pessoas qualificadas em nível superior. É impossível que a Prefeitura Municipal não tenha para esse cargo alguém de formação de nível superior. Eu acredito que esse é um ponto, eu acredito que, nesse ponto, a gente tem que assegurar a formação em nível superior. Era essa a minha manifestação na discussão. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, ele é de conhecimento de todos os senhores vereadores. Projeto para votação, senhores vereadores. Projeto Decreto Legislativo 02 de 2014, que outorga ao senhor Alexandre da Silva Medeiros título de cidadão honorário de Balneário Camboriú e outras providências. Autor, vereadora Marisa Zanoni. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei apontou nessa casa foi despachado para as comissões de Justiça e Redação. O parecer, presidente, é pela aprovação. O que é esse projeto? Pergunta para mim. Para que perguntar? Não tenho dúvida para perguntar para o senhor. Ah, tá bom. Não aconteceu nada. O projeto está em votação. Aliás, em discussão. Colegas vereadores, nós já discutimos por 3 vezes essa temática, e quero dizer aos senhores que o título de cidadão honorário, ele de fato é um título extremamente importante, e nós precisamos de critérios bastante claros acerca de quem é merecedor desse título. A colocação aqui do nome do Alexandre e a possibilidade que vocês tiveram de observar no plenário aquelas dúvidas que haviam de qual era o serviço, o que mesmo fazia, quando o Alexandre esteve aqui, e tivemos uma noite, certamente, com 5 convidados naquele dia, extremamente importante. Este é um título que, na minha consideração, ele atende
a questões muito diferentes daquelas comuns tratadas a um cidadão honorário. Ele se refere a um pesquisador, a um estudioso, que se dedica à preservação, à catalogação de espécies raras em nível de Brasil, que estão aqui na nossa região, que estão particularmente toda a nossa costa. Então, dizer aos senhores e solicitar aos senhores o voto favorável é um gesto a favor de pessoas que voluntariamente se dedicam a cuidar da natureza, do nosso bem, do nosso patrimônio, de forma voluntária, de forma extremamente vinculada ao processo científico. E a concessão desse título vai ainda mais no grupo de pesquisadores envolvidos especialmente da área de ciências biológicas, ciências naturais, oportunizar um reconhecimento que é pouco visível nas casas legislativas. E esta casa pode, então, ser pioneira neste reconhecimento, nessa concessão desse título, ajudando a outros fazerem este percurso de forma mais efetiva, de forma mais concreta. Então, eu solicito aos senhores o voto favorável e acredito que nesse gesto nós estaremos deixando um legado para aqueles que se preocupam com o meio ambiente. Concedo a parte ao vereador Marcelo. Eu estava até relembrando, eu pedi vistas, né? Fui eu que pedi vistas, porque de fato eu não conhecia. Conhecia um trabalho maravilhoso. Até veio o seu Alexandre e um outro rapaz que eu não me recordo o nome. Do grupo de pesquisa. Isso, da Univale. Da Univale, né? Catalogou uma série de orquídeas, muito interessante mesmo. Eu estava, a minha avó assiste, acompanha a TV Câmara, de fato, demonstrando, né, a importância. Então, por isso que eu quero até justificar, eu pedi vista, meu voto é favorável. Achei muito importante, por não conhecer, né? Às vezes a gente não conhece, então por isso que vou votar favorável ao projeto e com certeza quero agradecer a Vossa Excelência que trouxe ele aqui e a gente pôde conhecer um trabalho que ele desenvolve e um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador, a parte, a sua declaração e dizer que também para mim é um processo de conhecimento deste trabalho, dessa experiência, e que cada vez que a gente se aproxima, você vê as riquezas que às vezes são obscuras ao nosso olhar comum, ao nosso cotidiano. Então, agradeço a manifestação e é esse meu encaminhamento, senhor presidente. O projeto continua em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, solicita ao vereador secretário que faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores em ordem inversa para a votação do projeto. Como vota o vereador Roberto Souza Júnior? Pedro Francês? Sim. Orlando Angioletti? Nilson Probst? Sim. Moacir Schmidt? Marisa Zanoni Fernandes? Sim. Marcelo Achute? Leonardo Piroca? Sim. Elton Garcia? Sim. Eliseu Pereira? Eduardo Torto? Sim. Claudir Maciel? Assinil Medeiros? Sim. 13, sim, o projeto está aprovado. Projeto de lei 027/2014, que determina que boates, danceterias, casas noturnas e afins disponibilizem em terminais de consulta, conforme própria solicitação do autor. O projeto está sendo retirado de pauta porque está sendo feita uma alteração. Projeto de lei 095... Questão de ordem, presidente. Esse projeto de minha autoria também peço a retirada da pauta. Projeto 095, vereador Leonardo Peruca, está sendo solicitada a retirada de pauta pelo autor. O requerimento 518/2015 está em discussão. Encerrada a discussão, o requerimento está em votação. Solicito ao vereador secretário que se faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores em ordem inversa para o requerimento 518. Como voto o vereador Roberto Souza Júnior? Pedro Francês? Orlando Angioletti? Ausente.
Moacir Schmidt. Marisa Zanoni Fernandes. Sim. Marcelo Achute. Leonardo Peruca, sim. Elton Garcia. Sim. Eliseu Pereira. Eduardo Torto. Sim. Claudir Maciel. Assinil Medeiros. Sim. 12 sim, o requerimento está aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoca a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 10 de novembro, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h15.